discussão falando sobre o ponto ali final, na verdade, um pouco antes do final, que a Laís apontou, que são quais alimentos receberiam, por exemplo, esses selos, essa lupa, se ela for implementada, enfim, qualquer tipo de tutelagem nutricional frontal. Tá? Como é que eu faço aqui? Primeiro, queria só colocar que o estudo aqui foi financiado pela Bloomberg Philanthropies, por meio de um acordo de cooperação entre o NUPENS e a Universidade de Carolina do Norte, e pelo DRC, e os autores declaram não ter nenhum conflito de interesse. Bom, primeiro, para que pensar em um perfil nutricional, em entender qual é a composição dos alimentos? Para que a gente implemente uma boa parte de políticas regulatórias, a gente precisa definir o que é saudável e o que não é saudável, né? Independente, enfim, qual que seja o seu referencial teórico. Isso vale para a rotulagem de alimentos, que a gente está falando aqui, vale para a restrição de publicidade de alimentos, vale para a tributação, que vai ser falado um pouco amanhã, vale para a oferta de alimentos em escolas e outras instituições. Então, a gente precisa definir de uma forma objetiva, clara, transparente, eu vou chegar lá, o que é que a gente define como o que a gente pode ou não pode restringir, deve ou não deve restringir. De acordo com a OMS, então, a ciência de Nutrient Profile é uma ciência que classifica ou ranqueia alimentos de acordo com a composição nutricional para razões relacionadas à prevenção de doença e promoção da saúde. Então, o perfil nutricional precisa, como eu falei, ser claro, ser objetivo, ser transparente, ser fácil de implementar e de fiscalizar. Já falar aqui na próxima apresentação, a Viviane vai falar um pouco sobre fiscalização. Precisa definir quais alimentos devem ser classificados, considerando os diferentes nutrientes e os níveis definidos, os limiares para definir se eles são saudáveis ou não. Aqui eu coloquei, a Laís apresentou, né, então onde que a gente já está, a gente está mais na frente disso, né, essa daqui são as propostas iniciais aí da Anvisa e acabou indo para a consulta pública a da lupa. Então, por exemplo, para um exemplo de rotulagem nutricional, para a gente definir qual alimento vai receber qualquer um desses selos, precisa saber precisa ter um perfil por trás, precisa ter uma ciência caracterizando, classificando esses alimentos. Então, o objetivo do estudo aqui foi avaliar a composição nutricional dos alimentos embalados, comercializados no Brasil, e comparar a capacidade de diferentes perfis nutricionais utilizados na rotulagem nutricional frontal no país para identificar quais alimentos seriam altos nutrientes críticos. Esse estudo usou a mesma fonte de dados do estudo que a Laís apresentou com alegações nutricionais. A diferença daquele estudo que ele trabalhou com uma subamostra dessa amostra completa de mais de 11 mil alimentos, né? Então, a gente coletou dados nas 5 maiores redes varejistas do país, que controlam 70% do mercado. E lembrando que as compras no mercado representam 60% das calorias consumidas no Brasil. Então, essa nossa amostra é uma amostra bastante representativa do que a gente come no Brasil, né? A gente utilizou a renda média da vizinhança para selecionar as lojas nos bairros de alta e baixa renda, como a Laís falou. E, finalmente, terminamos com a amostra de mais de 11 mil alimentos, todos repetidos, aqueles que não tinham informação nutricional, que não tinha lista de ingredientes e algumas outras coisas mais. Coletamos dados, tirando foto de todas as faces da embalagem e aplicamos 3 perfis nutricionais para avaliar quais alimentos ali seriam, dentre essa grande amostra de mais de 11 mil alimentos, seriam considerados saudáveis e não saudáveis. Então, a gente definiu utilizar 3 perfis. O primeiro foi o que a Laís comentou, o perfil proposto pela OPAS, que leva em consideração a classificação nova, baseada no processamento dos alimentos, o perfil proposto pela Anvisa, e, por último, o perfil utilizado no Chile, né? Por que utilizado no Chile? Porque é um perfil que está sendo utilizado nos países. O Peru vai implementar ele, o México está em discussão de usar parte dele, então a gente quis também entender se ele funcionaria ou não aqui no Brasil. Esses aqui são os 3 perfis, a comparação entre eles. Como vocês podem ver, os nutrientes, tem uma diferença entre os nutrientes, entre os 3 perfis, né? O da OPAS inclui gordura total, saturada, trans, açúcar
livres, no caso, sódio, presença de edulcorantes de baixa caloria, e só podem, a elegibilidade só podem ser passíveis de classificação alimentos ultraprocessados e processados. O da Anvisa, como está na consulta pública agora, ele está dividido em 2 fases, uma para implementação em 12 meses e outra em 42 meses, mas vai para a consulta pública e o objetivo é que a gente acelere esse processo para chegar na segunda etapa. Aqui eu só vou apresentar os resultados da segunda etapa, porque a primeira etapa é pouco restrita, né? Então, a gente nem quer que a primeira etapa fique por muito tempo aí no mercado. Bom, então como que a Anvisa ela inclui só gordura saturada, açúcar adicionados e sódio, e tem alguns critérios de exclusão. Na verdade, o que a gente utilizou aqui, que está nesse estudo que está em revisão agora, era o que eles tinham proposto no momento da tomada pública de subsídio, né? Agora eles melhoraram um pouquinho esse critério de exclusão, mas ainda assim não há um critério objetivo, como, por exemplo, o critério da OPAS. Ele é baseado em grupos de alimentos que eles estão excluídos por diferentes motivos. E o critério do Chile também utiliza gordura saturada, açúcar total, no caso, e sódio, e também calorias. Ambos critérios eles têm pontos de corte diferentes para sólidos e para líquidos. E o critério do Chile trabalha com criatividade bem mais objetivo também, que só são passíveis de ser classificados e podem ou não receber os selos se os alimentos forem adicionados de açúcar, sal ou gordura. Como a gente não tem informação de açúcar total adicionado pela nutricional no Brasil, a gente não pôde fazer essa análise toda para o açúcar, como a gente fez os outros nutrientes. Na verdade, só 10% dos alimentos daquela amostra lá de 11 mil alimentos continha essa informação. Então, para açúcar, a gente restringiu para essa amostra de 10%, e a gente utilizou o critério da OPAS para determinar a quantidade de açúcar livre dos alimentos, né? Então, a literatura apresenta alguns critérios, né? Nenhum é um padrão ouro, né? Então, a gente acabou optando por trabalhar com esse daí. Primeiramente, a gente repetiu a entrada de dados em 30% da amostra, tanto para avaliar a qualidade tanto intra quanto interpessoal, né? Intra quanto que se eu incluir informação de novo, vou ter a mesma informação. Inter, se eu e o Moriti aqui incluímos a informação, se a gente vai ter o mesmo dado ali no final, e a gente encontrou bons resultados para todos os nutrientes. A gente comparou, então, o percentual de alimentos e bebidas que seriam altos em nutrientes segundo os 3 perfis, perfil de confiança de 95%, e utilizamos o capa de Cohen para avaliar a concordância entre os diferentes perfis. O que a gente encontrou? Primeiramente, assim, uma forma global, né? Então, que o perfil da OPAS ele é capaz de classificar a maior quantidade de alimentos ricos em nutrientes críticos, 60%, enquanto que o da Anvisa, se a Anvisa implementar a segunda fase, que ela vai entrar em consulta pública agora, cerca de 45% dos alimentos vão receber algum tipo de selo. E se a gente utilizar o perfil do Chile, 42%. Mas pensar só na quantidade não diz quase nada, né? Porque falar que todos os alimentos do mercado têm que receber selos ou pouquíssimos, diz muito pouco pra gente, né? O que importa mesmo é saber se aqueles alimentos que a gente sabe, pela literatura científica, grande evidência que a gente tem, que não são saudáveis, será que eles vão receber esse selo? E será que essa informação vai ajudar o consumidor a fazer uma melhor escolha? Então, quando a gente fez aquela resultado que eu apresentei anteriormente, global, dividido em grupos de alimentos, o que a gente encontrou? Que para bebidas, principalmente, o perfil proposto pela Anvisa e o perfil do Chile, ele tende a não captar uma quantidade tão boa de informação, uma quantidade inferior de informação quanto que a OPAS. Por exemplo, para bebidas carbonatadas, refrigerantes em geral, mais de 57% dos alimentos receberiam um selo de alto em açúcar ou presença de edulcorante, enquanto que para a Anvisa, cerca de 24%. Para esses refrescos em pó, a diferença ainda é mais brutal, né? De 2% para 74%. Isso acontece para outras bebidas e também acontece de forma bastante importante para bebidas lácteas. Por que eu gosto de salientar bastante bebidas lácteas? Porque o consumo é grande entre crianças e adolescentes, né? Então, se a Anvisa implementar o perfil deles, só 6% das bebidas lácteas vão receber, enquanto que pela OPAS,
62% deveriam receber um selo de alto em açúcar ou alto em gordura ou alto em presença de edulcorante. Nesse caso, quase certeza, quase que 100% a diferença acaba sendo em açúcar e edulcorante. Acaba acontecendo para outros alimentos, provavelmente também, por exemplo, para doces e sobremesas e biscoitos, a mesma coisa que a gente encontra. E queria trazer um pouquinho para vocês a questão de edulcorantes de baixa caloria, né? Porque quando a gente faz a comparação, a gente evidentemente consegue comparar a quantidade de edulcorante, porque o do Chile e da Anvisa principalmente não tem a proposta deles não inclui esse selo, né? Essa alerta. E por que é importante a gente pensar alguma forma de colocar esse alerta ali no rótulo, se não for no formato de um triângulo, mas de alguma outra forma que traga informação para o consumidor de uma forma mais clara, porque a quantidade de produtos que tem esses alimentos no Brasil é muito grande, né? Então, por exemplo, para os mesmos refrescos em pós que eu falei anteriormente, 70% deles têm edulcorante, e uma boa parte não tem informação que existe edulcorante ali. Isso acontece também bastante para bebidas lácteas, né? 30% das bebidas lácteas tem edulcorante na sua formulação, muitas vezes misturado com açúcar e sem informação ali para o consumidor. E muitos desses alimentos eles são voltados para a criança, com publicidade infantil ali na frente da embalagem. E por alguns motivos, países da América Latina apresentam uma quantidade de alimentos com edulcorantes maior do que países de outras regiões, né? Então, enquanto que o Brasil tem 10% dos alimentos, esse aqui é um estudo que, na verdade, eu estou comparando o último ali, Brasil, são os dados que eu apresentei aqui, né, com dados de um outro estudo que trabalhou com uma fonte de dados bastante parecida no México, Estados Unidos e na Austrália. Então, é marginalmente comparável, não é super 100% comparável, mas é bastante próximo, na verdade, a forma de análise. E o que a gente encontrou? Que o Brasil e México apresentam uma quantidade maior de alimentos com edulcorantes que as outras regiões. Dados preliminares do Chile mostram bastante parecido, são dados que mostram bastante parecidos, então essa preocupação é muito importante aqui para a nossa região. Então, eu quero agradecer e fico à disposição aí para perguntas que vocês tiverem.